Bom dia, pessoal. A gente vai dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a associação de resistores e a planta baixa de resistências, tá? A associação de resistores é um conteúdo que nós estudamos no bimestre passado, né? Ou melhor, em aulas anteriores. E a gente viu que existiam dois formatos básicos para resistores. Eles podem estar associados em séries, ou seja, um após o outro no circuito, tá? Dessa forma, mais ou menos. Ou eles podem estar associados em paralelo, ou seja, eles estão conectados de maneira, tá, a um receber a corrente que é dividida pelo outro, tá? Basicamente seria essa uma configuração de circuito, tá? É claro que visualmente, tá, na aula a gente representa eles dessa maneira. Mas na vida real, quando você pega, por exemplo, para montar esses circuitos, eles não são desse formato assim. O que geralmente acontece é o seguinte: de maneira bem simples, a fiação fica assim, ó. Nós temos uma fase positiva, tá? Que aqui está indicando para a gente 110 volts. Não necessariamente precisa ser positivo, pode ser negativo. E existe uma fase que a gente chama de neutra, tá? Que não passa corrente elétrica, tá bom? Essa fase neutra é o que dá a diferença de potencial. Um é positivo, outro negativo. E aí quando você conecta os aparelhos do positivo com o neutro, na verdade, o que vai acontecer? Essa diferença de potencial faz com que a corrente elétrica percorra, saia aqui da fase 1, percorra o equipamento elétrico e volte para o neutro, né? Então ele faz esse ciclo aqui, sempre procurando o maior potencial percorrer para o de menor potencial, que no caso seria zero, tá? Então basicamente a planta ela funciona com esse formato, tá? Ó o Matheus aí. Então basicamente funciona com esse formato, tá? Então vocês podem ver três eletrodomésticos aqui ligados, tá? Ó, uma perna do fio vai para a primeira fase, a fase 1, tá? A outra perna vai no neutro. Tem todos eles. Observação que na lâmpada, a chave que conecta, né, que liga a lâmpada aqui, ela é conectada no fio que vai para o neutro, tá? E na tomada aqui, vocês podem perceber também que ela fica entre o equipamento e as duas fases, tá? A fase neutra e a fase 1. Aqui uma observação importante, tá? Que vale ressaltar aqui para vocês é o seguinte: apesar disso acontecer na vida real, na física nós usamos, na engenharia elétrica, enfim, nas representações básicas, nós utilizamos esse esquema aqui, tá? Uma outra observação aqui que eu já ia pular aqui é a do fusível, tá? O que é o fusível ou disjuntor? O fusível ou disjuntor, ele é um equipamento que vai assegurar uma qualidade de que se houver uma sobrecarga, o teu equipamento elétrico não venha queimar. Então ele vai disparar, ele vai desligar a corrente elétrica na casa, na residência ou naquela parte onde ele está instalado, para que não corra curtos-circuitos ou sobrecarga muito alta nos resistores, né, nos equipamentos, e faça com que esses equipamentos queimem, tá? Um exemplo disso é o disjuntor que fica no padrão da casa. Na frente da sua casa vai ter uma caixa, né, com um relógiozinho lá, que vai estar contando a quantidade de corrente elétrica, ou melhor, de potência elétrica que você está consumindo, tá? E abaixo dele geralmente é instalado um disjuntor, tá? Uma chavezinha aqui que vai disparar dependendo da quantidade de corrente que ele exceda, tá? Digamos, se ele tiver 50 amperes de corrente, se na tua casa registrar 51, ele vai disparar, ele vai desligar sozinho para que não danifique os equipamentos elétricos na sua casa. Então essa é a ideia de se utilizar um padrão, um disjuntor e tal. Aqui nós temos a chave, né, o interruptor, que vai estar sendo representado aqui na planta baixa, ele é representado dessa maneira, tá bom? Todos os equipamentos elétricos, pessoal, são representados aqui, ó, por resistores, tá? Como a gente já havia discutido isso em aulas anteriores. E aqui é a forma como se representa o fusível
ou disjuntor. Lembrando que para quem não sabe o que é fusível, algumas aulas atrás eu mostrei algumas fotos, tá? Mostrando o que é um fusível. Deixa eu ver uma aqui. Para vocês verem a imagem, tá? Então, deixa eu ver aqui. Essa é meio pequenininha essa imagem. Deixa eu pegar uma imagem maior aqui. Professor, Oi. a Cauane Alves mandou avisar que ela não está conseguindo entrar. Entendi. Deixa eu ver aqui se essa aqui funciona. Bom, tá aí, ó. Esse aqui é um fusível, tá? Você conecta ele numa passagem de corrente elétrica. Se ultrapassar a corrente que ele suporta, então ele queima, ele dispara e não passa mais corrente elétrica, evitando danos maiores na residência. Então, resumidamente, a nossa aula de hoje, né, de forma bem resumida, é a seguinte: nós vamos aplicar os conhecimentos que nós adquirimos sobre a associação de resistores, tá? Resistores em séries e em paralelos, e aplicar isso para resolver problemas que envolvem circuitos elétricos em residência. Basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Então, como que nós vamos estar... como que nós fazemos isso? Deixa eu pegar um exercício aqui. Eu não quis pesquisar mesmo na internet, aí eu aproveitei para pegar alguns exercícios que estão no plural, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui de um exercício do plural da tarefa complementar, porque como a gente já havia combinado, a tarefa mínima será de vocês, tá? Então, deixa eu pegar aqui. E o probleminha vai ser esse aqui que nós vamos resolver, ó. Olha só. Um circuito elétrico simples, protegido por um fusível F, tá aqui o fusível, tá? De 8 amperes, essa aqui é a corrente, tá? É o I, ligado à rede de 220 volts. Um detalhe importante, tá, pessoal? Numa rede de 220, deixa eu comentar aqui com vocês, ó. Olha só, digamos que esse aqui é uma voltagem, tá bom? Eu vou fazer o neutro de verde, tá? Esse aqui é o neutro. E nós temos agora um de azul aqui para representar a outra fase, tá? Aí aqui nós vamos ter, pessoal, ó, a fase 1, tá? Esse aqui é o neutro, esse aqui é a fase 2. Geralmente a fase 1 é os 100 volts positivos e a fase 2 é os 100 volts negativos, tá? E aí lembre-se que a diferença de potencial, ele é o 1 menos o 2, tá? No caso aqui ficaria 100 menos 100, que resulta nos 200 volts, ou 220, que se for 110, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu estou querendo colocar para vocês, para que vocês possam compreender melhor a questão da voltagem, essa voltagem, digamos assim, voltagem dupla, né? 220 volts, por exemplo. Aqui, quando você faz essa instalação, o que acontece? Numa instalação convencional, você conecta um equipamento com o neutro, tá? E aí, se você conectar esses dois, você vai ter um equipamento com 100 volts, ou 110, se eu tivesse colocado 110 aqui, mas eu coloquei 100, então é 100 volts. Caso você conecte o aparelho com esses dois aqui, você vai ter um equipamento elétrico que vai estar ligado a 200 volts. Ou se eu tivesse colocado 110 aqui, seria 220 volts, tá? Ou seja, para você conectar os aparelhos nesse formato, vocês vão precisar conectar, por exemplo, numa instalação elétrica da casa de 100 volts ou 110 volts, você vai colocar o neutro com uma das fases. Para ligar 220, você vai pegar as duas fases para poder ter o 220, tá? Então, só para explicar isso aqui para vocês. Mas vamos voltar aqui. Um circuito elétrico simples protegido por um fusível F de 8 amperes ligado à rede de 220 volts está mostrado nessa figura, tá? Então aqui nós temos as duas perninhas do fio, fusível. Aí aqui nós temos uma lâmpada conectada aqui a um, tá? E uma cafeteira ligada aqui nos dois, tá bom? Considere que você deseja tomar um café e vai até a cozinha, acende a lâmpada de 60 watts, que é a potência da lâmpada, tá? Vamos colocar aqui, ó, potência da lâmpada, põe pó de café na cafeteira e a liga.
Supondo que a cafeteira está ligada na tomada T, aqui a tomada, ó, em paralelo ao circuito, a potência máxima da cafeteira, que pode ser ligada simultaneamente à lâmpada sem que o fusível interrompa o circuito, é de aproximadamente. Então aqui a gente tem que tomar um cuidado, ele quer a potência máxima, tá? Ou seja, nós temos, se eu quero a potência máxima, então eu tenho que considerar aqui, eu tenho que considerar a corrente toda, tá? A corrente de 8 amperes. Então, no máximo, ele vai suportar 8 amperes. Então, a gente quer calcular qual é a potência referente a ele, tá bom? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, ó. Lembre-se que a potência total do circuito, ela vai ser a DDP total, tá? Vezes a corrente total. Vamos colocar dessa forma, ó. Observem que a DDP total do circuito é 220 volts. Estão vendo aqui? Coloco 220. E a corrente elétrica total do circuito é 8 amperes. Tá? Portanto, a potência total do circuito é de 220 vezes 8. Ó. 0 vezes 8 é 0. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 2, 16. Mais 1, 17. Então vai dar 1760 watts de potência, tá, pessoal? Só um minutinho aqui. Agora que a gente já calculou a potência total, a gente precisa saber quanto que vale a potência da cafeteira, né? A gente sabe aqui o resultado aqui, ó, tá bom? Mas a gente quer calcular agora a potência da cafeteira. Como que eu faço isso? Então, primeiro, eu vou pegar a potência total é igual à potência da lâmpada mais a potência da cafeteira. Só que a potência total, 1760. A potência da lâmpada já foi indicada para a gente aqui, 60 watts. Mais a potência da cafeteira. Portanto, se vocês observarem, ó, se eu tiro 60 daqui, né, então significa dizer que a potência da cafeteira é de 1700 watts. Então, observe que essa é uma questão bem simples, porque nós precisamos utilizar só a fórmula da potência, tá? DDP vezes corrente. E depois a gente precisou utilizar a fórmula da potência total, que é a soma de todas as potências, tá? Como essa questão é uma questão bem tranquila, vocês vão observar que a gente só precisou utilizar a fórmula de potência, tá? Agora a gente precisa tomar um cuidado. Por exemplo, se tivesse várias coisas conectadas em série, você tem que fazer o seguinte: se precisasse da resistência equivalente em série, tá? É a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3, aquilo que a gente já havia estudado, tá bom? Resistências em paralelo, o que acontece? 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2 mais 1 sobre a resistência 3 e assim por diante, certo? Isso, resistências em série e em paralelo. Outra observação: existem outras fórmulas de potência, como por exemplo DDP ao quadrado dividido pela resistência, ou resistência vezes a corrente ao quadrado. Então existem outras fórmulas de se calcular potência que a gente não precisou usar nesse exemplo, tá? Nós não precisamos usar nesse exemplo, porque era uma questão bem mais direta do que o convencional, tá bom? Então, pessoal, esse é o resumo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Usem as fórmulas que nós já estudamos e resolvam as 4 questões que estão disponíveis lá no plural. Eu já enviei para vocês, vocês podem acessar e resolver por lá, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar de vocês aí via WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, esse foi o resumo. Até mais, viu?